Hoje iniciamos o nosso estudo sobre Santa Ceia. A Santa Ceia não é meramente um costume da Igreja, mas, assim como o ofício do ministério e o batismo, a Santa Ceia ou Eucaristia é uma instituição do próprio Jesus. E por ser uma instituição de Jesus, ela precisa ser mantida e ser celebrada com máxima reverência, conforme a própria vontade e propósito daquele que a instituiu. A Santa Ceia, que também é chamada de Ceia do Senhor, reflete claramente essa realidade. A ceia é do Senhor. Ela pertence ao Senhor. Não pertence à igreja, não pertence ao ministro. Nesse sentido, nem a igreja e nem o pastor devem exercer domínio sobre ela, alterando-a ou administrando-a segundo opiniões que são independentes das que são claras e reveladas pelo próprio Deus nas Sagradas Escrituras. A Santa Ceia foi instituída para benefício e salvação do povo de Deus. Ela deve ser mantida e praticada regularmente. O próprio Jesus esclarece isso quando disse: "Façam isso em memória de mim." Portanto, ao contrário do batismo, que deve ser recebido apenas uma vez, a participação na Santa Ceia é uma constante na vida cristã. Quando participamos regularmente do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia, participamos da maior e indescritível bênção que Jesus oferece à sua Santa Igreja, seu próprio corpo e sangue para a vida eterna. E quando participamos da Santa Ceia, estamos também honrando a Cristo e obedecendo à sua própria vontade. É inconcebível na vida de um cristão o negligenciar e desprezar tão grande dádiva que o próprio Deus oferece à sua amada Igreja. Os cristãos da Igreja primitiva regularmente e até mesmo diariamente celebravam a Santa Ceia. Atos 2, 42 e 46 esclarecem: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa." Atos 27 também diz: "No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão." Pelo fato de o batismo, a Santa Ceia e o ofício das chaves concederem perdão dos pecados, existe uma grande tentação em se desprezar alguns desses meios que foram instituídos pelo próprio Jesus. Embora o fim último dessas sagradas instituições seja a salvação eterna do crente, elas não devem ser confundidas, menosprezadas ou consideradas dispensáveis. Isso caracterizaria uma afronta ao próprio Jesus, que instituiu esses distintos meios para seus devidos propósitos. É desejo do próprio Jesus que o crente receba e participe da plenitude de todas as suas sagradas instituições e da devida forma. O batismo, por exemplo, é chamado de sacramento de iniciação, enquanto a Santa Ceia é chamada de sacramento de confirmação. No dia de Pentecostes, por exemplo, os convertidos foram chamados ao batismo, não à participação na Santa Ceia. Tanto na Escritura como também na história da Igreja, o passar pelo batismo é indispensável para que se tenha acesso ao corpo e sangue de Cristo Jesus na Santa Ceia. Aqui, portanto, observamos um primeiro cuidado que se faz necessário: observar se aqueles que desejam participar da ceia foram de fato batizados de forma válida em um nome da Santíssima Trindade. Diferente do batismo que gera a fé e concede o Espírito Santo, a Santa Ceia exige que a fé e o Espírito Santo já estejam presentes na vida do receptor. A Santa Ceia exige a existência de verdadeira fé e corações verdadeiramente preparados para que se receba o corpo e sangue de Cristo para proveito.
Caso pessoas participem indevidamente desse sacramento, elas tomarão juízo e condenação para si próprias. O apóstolo Paulo trabalha essa questão de forma bastante clara em sua primeira carta aos Coríntios. Ele escreve: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Pela seriedade com que Paulo aborda essa questão diante da igreja de Corinto, bem como pelas sérias e evidentes consequências que estavam sucedendo entre os cristãos pelo participar de forma indevida do santo sacramento do altar, é notório que a Santa Ceia não se trata de um simples memorial, mas de um verdadeiro participar e receber do corpo e do sangue de Cristo no pão e no vinho. O apóstolo já havia deixado isso claro no capítulo anterior. Em 1 Coríntios 10, 16 a 17, ele diz: Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que participamos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Além de o próprio Paulo tratar com seriedade e clareza essa questão, o próprio Jesus, que institui a Santa Ceia, claramente disse: Tomem, comam, isto é o meu corpo. Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. As palavras de Cristo são extremamente claras. Ele disse: Isto é. Negar isso é rejeitar as próprias palavras do próprio Filho de Deus. Aqueles que procuram negar essas claras palavras de Jesus fazem isso baseados em pensamentos e argumentos lógicos, fazendo uso de passagens da própria Escritura fora de contexto. Tais indivíduos preferem confiar em si próprios ou em homens, ao invés de confiar nas próprias palavras de Jesus. Por essa razão, luteranos confessionais não possuem comunhão de altar com pessoas que afrontam e negam essas claras palavras de Cristo Jesus. Entendemos como o corpo e o sangue de Cristo podem estar presentes no pão e no vinho? Não podemos entender, mas estão presentes. Não cremos porque entendemos, cremos porque o próprio Jesus disse, e ele é poderoso para fazer muito mais do que qualquer coisa que o ser humano possa imaginar. Embora a Santa Ceia possa se tornar em juízo quando indevidamente recebida, não é próprio da Santa Ceia trazer juízo sobre aqueles que dela participam. Essa instituição de Jesus é o mais doce e puro evangelho do qual um cristão pode participar. A Santa Ceia é obra de Cristo. É algo que ele faz e a nós entrega. E através dessa obra, ele nos assegura que fomos reconciliados com Deus no corpo e sangue de Cristo. Quando ele diz: Tomem, comam, isto é o meu corpo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, ele torna nossas consciências absolutamente tranquilas, de que não precisamos pagar pelos nossos pecados, pois os mesmos foram expiados no próprio corpo de Cristo, que foi pregado na cruz. E é deste mesmo corpo que participamos nesse santo sacramento.
Quando comemos e bebemos do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia, estamos comendo e bebendo substancialmente no pão e no vinho o próprio perdão de nossos pecados, conforme atestado e prometido pelo próprio Jesus.